Olá, boa noite. Deixa eu virar a câmera aqui. Bem-vindos a mais uma sessão do Flow. Já tem bastante gente aqui na sala, estamos pontuais aqui. Já tem bastante gente na sala. Boa noite a todo mundo que já está aí. Boa noite, Aline, Amanda, Ana Araújo, a Bruna Santos, a Bruna Sakamoto, a Bárbara, a Carol Veloso, as Camilas todas que estão aí, Bruna Chaves, a Cris Alpe, a Cris Fernandes, a Adri Férez, a Elzita, a várias Fernandas, Flávia, Gabi, Giene, Giovana, a Elga, a Juscelene, Josimar, tá aí de novo, legal, Juscelene, a Juliana, a Júlia, a Cassol, a Letícia, Leca, Luiz, ou finalmente um menino junto com o Josemar, tadinho, só o Josemar que vem. As Marcelas, milhões, as Marceles também, o Marcos, a Marquinhos, a Alice, Natália, Olivia, todo mundo. Gente, beijos e boa noite para todos vocês. Estou muito, muito feliz da nossa sessão de hoje. Esse tema foi o tema que vocês escolheram na sessão passada e, na verdade, vai ser só a primeira de algumas sessões, né, de uma série de sessões que a gente vai fazer de aulas sobre esse tema, porque ele é um tema que dá muito pano para manga e tem muita coisa importante e interessante para a gente falar sobre ele. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar isso daí e aí, conforme o interesse de vocês, a gente volta nesse assunto mais e mais vezes. E eu quero saber, quem está aqui pela primeira vez, coloca o número 1 aqui no chat, para a gente dar boas-vindas para vocês que estão aqui pela primeira vez. Olha, muita gente, que legal, a Paulinha, a Pri, várias Paulas, né? Thalita, Silvana, Letícia, Tássia, Natália, Valquíria, a Lu Azevedo, a Viviane, Daphne, Giovana, Marcelo, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Olha, a Érica, a Tuane, Camila, muito legal. Eu sei que hoje vai ter muita gente que está aqui pela primeira vez, porque a gente fez o convite, né, e abrir esse convite lá na nossa lista, porque realmente eu acho que é um tema que todo mundo precisa ouvir, conversar, começar essa conversa, né? A gente precisa começar essa conversa. A depressão é hoje uma epidemia de verdade no nosso mundo, né? É uma das principais doenças, é a principal doença mental, né, ou psiquiátrica no mundo. Então a gente precisa saber mais sobre isso, entender mais sobre isso, não só porque pode ter acontecido ou estar acontecendo com a gente, mas porque também pode ter acontecido ou estar acontecendo com as pessoas que a gente ama, com pessoas em volta da gente, e a gente se torna mais compreensível, mais compassivo também a partir do momento em que a gente consegue entender o que está se passando quando alguém está vivendo a depressão, tá bom? Então, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar como é que funciona uma sessão. Eu vou compartilhar a minha tela daqui a um minutinho e a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou trazer alguns dados, algumas informações e algumas dicas para vocês. A gente vai começar essa conversa sobre a depressão. Depois vocês vão ter espaço para fazer as perguntas que vocês quiserem e a gente faz também uma meditação guiada. Não sei o que vai acontecer primeiro, a meditação, as perguntas, a gente vê, depende muito do tempo que a gente demorar. Eu tentei o máximo que eu pude deixar bem curtinha a nossa exposição de hoje para a gente poder ter bastante tempo para perguntas e também, principalmente, para a gente poder trabalhar muito mais esse tema na meditação do que só no bate-papo, porque o bate-papo acaba ficando uma coisa muito mental, onde eu vou explicar para vocês aquilo que a gente vai trabalhar na meditação, mas é na meditação que a gente realmente consegue ir lá em cima e ver, né, com os nossos próprios olhos e entender com a nossa mente que sente e não só com a mente que pensa, tá bom? Então, acho que já estamos no horário, né? Já. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, vou fechar minha câmera e a gente vai partir para o nosso bate-papo. E sendo que, já fica a dica para quem está aqui pela primeira vez, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês ao longo da apresentação, colocando nessa caixinha de Q&A, de Q&A aqui em cima, que é a caixinha de perguntas. Não coloquem no chat, porque se você colocar no chat, pode ser que fique perdido, porque temos muita gente hoje na sessão, então pode ficar perdido mesmo a sua pergunta, porque até eu voltar na minha tela e ver o chat já vai ter passado muita coisa, tá bom? Então vamos lá.
Ops. Então vamos lá falar desse tema tão importante e que foram vocês mesmos que pediram, que é a depressão. E essa nossa primeira sessão é uma sessão que eu quero dedicar a gente falar sobre como transformar essa dor da depressão em milagre. Como a gente faz para dar essa virada. E a minha primeira experiência com a depressão aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estudava ainda no colégio, estava no terceiro ano, né, o ano do vestibular, que já é um ano onde o adolescente sofre uma pressão muito grande. E eu tinha um professor de geografia que tinha sido meu professor no ano anterior, portanto no segundo ano, e que ele era um cara bastante jovem e que a gente ficou muito amigo. Ele tinha 36 anos nessa época. E era meu xará, chamava-se Paulo. E o Paulo tinha uma filha de 13 anos de idade. E ele contava muito as coisas da filha dele para mim. Isso depois que, né, o ano em que ele foi meu professor, a gente obviamente não ficou tão amigo assim, porque afinal de contas ele era meu professor, tinha que tirar a nota boa e tudo mais. Mas a gente, depois que o ano acabou, a gente foi se aproximando. Eu escrevia poesia, ele gostava de ler minhas poesias, ele gostava de tirar dúvidas da filha dele comigo, a filha não morava na mesma cidade que ele, então ele se sentia muito inseguro e não sabia exatamente como agir. Eu lembro que quando a filha dele ficou menstruada, com 13 anos, ele veio me perguntar várias coisas sobre como agir com ela, como era o melhor jeito dele agir naquela situação e tal. Então a gente foi desenvolvendo uma cumplicidade muito bacana, uma amizade muito bacana. E nessa época, né, no terceiro ano, quando ele já não era mais meu professor, a gente se encontrava, né, eventualmente ali nos corredores da escola e tal, e ele teve que fazer uma cirurgia, ele ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, ele teve uma estenose, que nem é uma coisa assim tão grave, não foi um câncer, nem nada muito grave, mas ele foi fazer essa cirurgia e ele era um cara, como muitos professores de história e de geografia, que era bastante socialista, né? Ele tinha duas camisetas, uma azul, uma branca, e ele não era, né, não tinha plano de saúde, não acreditava em nada do capitalismo, né? E aí ele vivia isso muito na vida dele. E uma das coisas que ele fez, né, foi não ter um plano de saúde para, né, make a point lá, para bater o pé das crianças dele. E ele foi lá ser operado no SUS, né, e ficou num hospital público. E eu me lembro muito desse dia em que eu saí da escola, fui para casa de uma amiga minha, que morava perto da escola, a gente ficou conversando e tal, e a gente falou, vamos lá visitar o Paulo no hospital amanhã. E a gente combinou de visitar o professor, então, no hospital no dia seguinte. E no dia seguinte, quando a gente chegou na escola de manhã, a gente estava em aula e o inspetor veio avisar que ele tinha falecido, né? Então, é claro, eu era uma adolescente, eu não tinha, né, não era da família dele, nem tinha acesso a todas as informações, mas o que foi explicado na época foi que ele teve uma infecção generalizada, que é uma coisa muito comum, infelizmente, nos hospitais públicos, até mesmo nos hospitais particulares, quanto mais nos públicos. Então, por conta de uma coisa muito simples e numa pessoa muito jovem e muito saudável, por conta das condições que estavam em torno, né, daquela situação, ele acabou falecendo. E aquilo para mim foi um baque muito grande. Eu não tenho como explicar para vocês, porque, é claro, era uma pessoa que eu gostava muito, que era um amigo, mas óbvio, não era um amigo da minha idade, não era o meu melhor amigo, nem nada disso. Mas eu acredito que foi a primeira pessoa que eu perdi na minha vida para a morte e que eu senti, porque eu já tinha perdido meus avós paternos nessa época, mas pela distância de idade, por já estarem muito velhinhos e tal, o meu avô morreu, eu nem lembro dele, eu já era muito nova, a minha avó morreu, ela própria já era muito velhinha, nós também não éramos tão próximas, a minha avó paterna, então eu não senti tanto, né? E ali foi o primeiro momento, assim, que realmente eu senti o peso da morte de uma pessoa próxima, né?
Eu fiquei muito triste, como é muito natural uma pessoa que perde alguém ficar. Mas essa tristeza não foi embora depois do tempo normal, né? E passado algum tempo, eu continuava muito triste, eu comecei a perder peso, eu sempre fui muito magrinha, né? Mas eu lembro que nessa época eu perdi 9 quilos. E eu cheguei a pesar, não sei, acho que 41, né? O que é muito pouco. Eu sou baixinha, tenho 1,60, as pessoas acham que eu sou enorme, então não se assustem, eu sou pequena, mas ainda assim 40 e poucos quilos é muito pouco para uma pessoa de 1,60. E eu mesma identifiquei que eu estava deprimida. Só que, como muitas vezes acontece com pessoas que estão deprimidas, isso tem tempo, né, gente? Isso foi nos anos 90. Eu falei com a minha mãe que eu estava deprimida, que eu queria ir num psicólogo para me cuidar. E a minha mãe, que já é, né, uma pessoa de outra geração, hoje em dia, gente, a minha mãe pensaria e agiria diferente, tá? Minha mãe mudou muito de lá para cá. Mas a minha mãe, lá atrás dos anos 90, né, que veio de uma outra geração e tal, falou assim: aqui nada. Não existe isso de depressão, isso psicólogo é coisa para maluco, não é o caso, isso nem é nada, vai passar, só uma tristeza, não sei o quê. Então, assim, no meu caso, como eu vejo que acontece em muitos outros casos, a minha família, ou pelo menos a pessoa mais próxima que eu tinha, né, que foi a única pessoa com quem eu conversei na minha família e com quem eu podia contar, né, não compreendeu, não entendeu que aquilo era uma doença, né, que não era só uma tristeza normal, que era uma doença que precisava ser tratada. E a forma como eu tratei isso acabou sendo uma forma diferente, mas também vou compartilhar com vocês. O meu pai acabou me levando num médico da nossa família, que era um clínico geral, que já era um senhor bem de idade. E esse médico, que era um médico muito sério, inclusive, muito renomado, que era diretor de uma faculdade de medicina, não é assim, um médico de beira de estrada, acontece que ele também era vidente. E fazia lá trabalhos espirituais. E meu pai me levou lá, então, para ver as duas coisas, né? Ver a minha saúde e ver o lado espiritual. Nessa época, o que aconteceu? Como eu estava com essa conexão muito forte com esse meu amigo que tinha falecido, e hoje em dia, espiritualmente, olho para trás, eu entendo, né, por que isso tudo aconteceu. Se olhar astrologicamente, certamente tinha algum trânsito importante acontecendo ali, de abertura de canal mediúnico e tudo mais. Eu tive uma abertura de canal muito grande, mediúnica, né? E nessa época eu comecei a psicografar, a canalizar mensagens, tanto desse professor quanto de outras pessoas que já tinham falecido. Na época, eu psicografei uma mensagem do pai do meu namorado da época, que eu não tinha conhecido, que tinha sido assassinado em circunstâncias específicas que eu não conhecia, e aí aquela mensagem tinha muitas informações que eu não tinha como saber, então para mim eu tive uma clareza, uma certeza muito grande de que era realmente uma psicografia ou uma canalização, sei lá, de mensagens. Mas o fato é que eu estava no ano de vestibular, tinha 17 anos, não sabia lidar com nada daquilo, não era espírita, não acreditava, não é nem que não acreditava, eu não conhecia, né, nada sobre espiritualidade. A minha família sempre foi muito católica, então o pouco que eu conhecia era muito com o viés da Igreja Católica e tal, que é bem diferente. Então fui nesse médico e ele fez o exame todo físico, entendeu que estava tudo bem comigo, porém aí a partir de então foi fazer o exame espiritual, né? E ele descreveu para mim exatamente o Paulo. Falou: olha, tem com você um rapaz que é assim, 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 e tá com uma camisa azul. Como ele só tinha 2 camisas, né? Foi fácil de identificar. E aí esse meu médico falou: vou fechar o seu canal. E fez uma coisa lá com pedras e com varetas, sei lá o que, e fechou o meu canal. Isso foi o que ele disse, né? E eu,
quando cheguei em casa e passou os dias, né, depois dessa consulta, e fui me sentindo um pouco mais tranquila, fui ler o livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, e aprender sobre a PNL. Então foi nessa época aí, com 17 anos, que eu li o livro do Tony Robbins. E nesse livro tem algumas técnicas de programação neurolinguística, e uma dessas técnicas ensina você a apagar uma imagem da sua memória, né? E eu lembro que a imagem que mais me fazia sofrer nessa época era a imagem porque aconteceu uma missa de corpo presente, né, dele. Eu estudava numa escola jesuíta, então houve uma missa na igreja, e da onde eu estava sentada na missa eu podia ver as mãos dele. E isso me marcou muito, porque eu imagino, eu nunca tinha visto um corpo dentro de um caixão. Aquilo tudo foi muito forte para mim. E aí eu resolvi, com uma PNL, apagar aquela imagem da minha memória. E realmente apaguei, tanto que até hoje mesmo, se eu quiser me lembrar, eu lembro de o que era a imagem, mas não lembro da imagem. E não me causa mais sofrimento, como me causava lá atrás. Então, na verdade, gente, o que aconteceu no meu caso, nessa minha primeira experiência e meu primeiro contato com a depressão, foi que eu não chorei a minha dor, eu joguei para baixo do tapete, né? E isso é o que acontece com muitas pessoas. Então, talvez alguns de vocês tenham vivido situação, ou estejam até vivendo agora uma situação parecida com essa, e eu sei que a morte de uma pessoa que a gente seja próximo, que a gente ame, é uma das coisas que pode deixar a gente deprimido. Muito embora o luto e a tristeza porque alguém morreu é normal, tá, gente? Não é todo mundo que perde alguém que precisa ficar deprimido, mas às vezes acontece. Hoje em dia, independente do tamanho da minha dor, em qualquer situação que eu viva, independente de quão grande seja a minha dor, eu não quero nunca mais ser anestesiada quando eu passo pela dor. Tá? A autora Marianne Williamson diz que quando ela está sofrendo, ela se sente como se fosse uma mãe grávida, né, que quer dar à luz naturalmente, que ela quer ter um parto normal. Ela rejeita todas as drogas durante o trabalho de parto porque ela quer experimentar um parto normal, ou seja, ela quer estar totalmente disponível para as profundezas da dor dela. E por que isso? Porque a gente sabe que, de alguma forma, esse sofrimento vai levar a gente a um novo momento na nossa vida. Mas isso só pode acontecer se a gente estiver disposto, disponível para aguentar a noite escura e profunda que vem antes desse amanhecer, né, na nossa vida. Esse novo momento, esse amanhecer, ele só pode vir se a gente passar pela noite escura da alma que a gente tem que passar. Então, eu gosto muito dessa imagem da Marianne, de como uma grávida, que ela quer ver o filho dela chegar, ela não quer estar drogada e não sentir a dor do parto. Então, a gente também, durante esses momentos de profundo sofrimento, se a gente, em vez de botar para baixo do tapete, a gente se permitir estar em contato e aprender sobre o nosso sofrimento, a gente consegue, através da escuridão, entrar em contato com essa nova manhã que vem depois. E a verdade é que sempre que a gente vive uma profunda tristeza, um momento de profunda escuridão, a gente aprende tanto sobre a escuridão quanto a gente aprende sobre a luz. E quando a gente aprende sobre o nosso sofrimento, a gente aprende e entende mais sobre quem a gente é, sobre nós mesmos. Eu aprendi muito sobre quem eu era nessa época e tive outros episódios de depressões mais leves ao longo da minha vida, onde eu sempre aprendi muito sobre quem eu sou e sempre saí muito fortalecida. Muitas vezes, na hora que a gente está vivendo essa depressão, esse momento de profunda dor, a gente prefere ficar sozinho. Ou a gente, de repente, não consegue dormir muito bem, a gente acorda no meio da noite, triste, com aquele peso no peito. Só que é nesses momentos onde a gente não consegue dormir ou prefere ficar sozinho, que a gente também consegue ficar cara a cara com aquelas coisinhas que a gente esconde durante o dia. Os nossos assuntos difíceis, né? E nem sempre
só porque é difícil quer dizer que seja ruim. Mas é simplesmente difícil. E a gente acaba deixando para pensar nisso depois, joga para baixo do tapete, né? Adia. E nessas horas a gente consegue, se a gente está disponível para a nossa dor, né? Que foi o que eu falei, a gente consegue ver aquelas coisas que a gente precisa mudar dentro da gente. As cagadas que a gente precisa consertar, os nossos defeitos ou os nossos padrões, as nossas neuroses, as nossas loucuras que estão atrapalhando a nossa vida, as coisas que a gente precisa perdoar, as nossas coisas pelas quais a gente precisa pedir perdão, aquelas coisas que a gente precisa pedir ajuda para o universo ou perdão do universo, as coisas pelas quais a gente precisa chorar, as pessoas que a gente perdeu, ou simplesmente chorar mesmo as lágrimas que a gente precisa chorar. Então essa é uma hora importante para a gente, né? Por quê? Porque para a gente conseguir se levantar emocionalmente, a gente precisa ter músculos emocionais, assim como a gente precisa ter músculos físicos para a gente se levantar fisicamente. E desenvolver esses músculos emocionais é justamente o trabalho da nossa alma, é a nossa busca por Deus ou pelo universo, e é o que faz a gente encontrar o nosso verdadeiro eu. A gente tem que sempre lembrar que Deus não está fora da gente, mas sim dentro da gente, na forma do amor que é a essência que a gente verdadeiramente é. Né? A gente está dentro de Deus e Deus está dentro da gente, o que é muito, muito lindo. O livro Um Curso em Milagres ensina que a gente pensa que tem muitos problemas diferentes, mas a gente, na verdade, só tem um problema, que é a nossa separação de Deus. Ou do universo, né? O homem que hoje acha que ele é uma coisa e o universo é outra separada. Que eu sou uma coisa e a outra pessoa do lado é outra separada. Que eu sou uma coisa e aquele mendigo que está na rua sem ter onde morar, sem ter o que comer, é outra pessoa totalmente separada. É isso aí que causou todo o nosso sofrimento e que causa o nosso sofrimento. E o milagre que alivia esse sofrimento é quando a gente entrega, quando a gente libera todos os nossos pensamentos que não são divinos. E é aí que a gente consegue encontrar a nossa paz interior. E qual é o primeiro passo do milagre? O primeiro passo do milagre é a gente parar de se identificar primariamente com o sofrimento ou com o eu que está sofrendo e passar a se identificar com o nosso eu espiritual. Toda vez que a gente está sofrendo, é uma tentação muito grande a gente se identificar com esse sofrimento. Né? É sempre na meditação, quando eu falo, se desperte dos seus pensamentos sem se apegar e sem se identificar com eles. É disso que eu estou falando. É de você viver o sofrimento. Sim, claro, a gente vai sempre viver. Esse aqui é o mundo da dualidade, onde a gente vem para experimentar o sofrimento e escolher ser luz, escolher o amor mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Mas a gente não precisa mais se identificar com esse sofrimento, ou não precisa sempre se identificar. A gente pode se identificar como o nosso eu espiritual e não como esse eu que está sofrendo. Sendo que a perspectiva espiritual, gente, eu me identificar como meu eu espiritual, não significa que eu estou negando a dor, tá? Ou nenhum aspecto da experiência humana. Eu sou um ser espiritual e quero cada vez mais me identificar com o ser espiritual que eu sou e não só como ser humano que eu sou. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de considerar ou vou começar a negar a dor ou qualquer aspecto da minha experiência humana. A visão espiritual só nega o poder dessa dor ou desse sofrimento sobre você. Então, veja bem, a perspectiva espiritual não nega a dor, ela nega o poder da dor sobre mim. E dá pra gente a força de aguentar enquanto a gente está chorando, enquanto as lágrimas estão caindo, enquanto a gente está sofrendo, e dá pra gente o poder de começar a invocar os milagres. E muita gente tem ideias mirabolantes sobre milagres, mas na verdade, milagres são pensamentos. E pensamentos se tornam coisas, que foi o que a gente já falou na nossa aula sobre a lei da atração. Então, quem ainda não assistiu essa aula pode assistir para entender melhor essa parte de por que os pensamentos se tornam coisas. Então,
os pensamentos, se eles se tornam coisas, eles na verdade criam tudo o que existe na nossa vida. Então, a maior parte do nosso sofrimento, da nossa dor, é causada muito menos pelas nossas circunstâncias do que pelos nossos pensamentos sobre essas circunstâncias. Ou seja, a maior parte do seu sofrimento não é causada pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas sim pelos pensamentos que você tem sobre estas coisas que estão acontecendo na sua vida. Tudo que acontece na nossa vida é filtrado, seja pela nossa mente amorosa ou pela nossa mente do medo. Ou a gente filtra escolhendo o amor ou a gente filtra escolhendo o medo. E é claro que uma delas cria paz e a outra cria dor, né? E a gente já sabe qual é qual. E uma coisa importante para a gente lembrar aqui também é que o medo não é uma coisa por si só. O medo é simplesmente a ausência de amor. E a forma da gente trabalhar com a nossa dor, o nosso sofrimento ou a nossa depressão, baseado no milagre, não é reprimir ou suprimir as nossas emoções jogando para baixo do tapete, tá, gente? Mas sim trazer tudo isso à tona e integrar para poder ser curado e transcender. A gente já falou também bastante na nossa sessão sobre destino e livre-arbítrio, onde a gente teve a Alexandra Sonado como convidada, sobre a importância da gente realmente chorar as nossas dores, chorar os nossos sofrimentos, em vez de colocar para baixo do tapete. Porque quando a gente não chora uma dor, a gente está criando karma. E a explicação da Alexandra, que eu acho muito legal, é justamente que karma é aquela dor não chorada. Aquela dor que a gente sentiu numa outra vida e que a gente não se permitiu fazer o luto daquela dor. Então a gente revive essa emoção nesta vida de agora para justamente poder ter a oportunidade, mais uma vez, de sentir a emoção, chorar, botar aquilo para fora e deixar ir. A cura acontece quando a gente identifica essas emoções que doem muito e coloca essas emoções nas mãos do universo. E aí, nesse momento, gente, a gente assume as escolhas que a gente fez nesta e em outras vidas e que trouxeram a gente até essas emoções ou até essa situação que está causando essa dor. E aí a gente pede que esses pensamentos que criaram estas emoções sejam realinhados com os pensamentos do universo ou com os pensamentos de Deus, para quem acredita em Deus. O milagre muda a forma como a gente vê o mundo, né? Arrancando aquele véu da ilusão que muita gente fala, né? Que prende a gente a essa dor e ao sofrimento. Então, pedir por um milagre, atenção, pedir por um milagre não é pedir que a situação seja diferente, mas sim que a gente veja a situação de forma diferente. E lembra que os pensamentos são a causa e a via das coisas que acontecem na nossa vida é o efeito. Então, só quando a gente muda os nossos pensamentos é que os efeitos desse pensamento podem mudar também, tá? E entregar ou liberar uma situação para Deus ou para o universo significa liberar ou entregar os nossos pensamentos sobre essa situação para Deus ou para o universo, para que eles sejam mudados, para que eles sejam realinhados com aquela inteligência superior que governa o universo. Por quê? Quando eu fui demitida lá em 2012 do meu último emprego, por exemplo, naquele momento eu não conseguia ver aquilo como uma coisa boa, que ia mudar a minha vida para melhor, como uma coisa que 5 anos depois eu estaria muitíssimo grata e querendo dar um beijo em todo mundo ali que estava envolvido, na mulher do RH, no meu ex-chefe que me demitiu e tudo mais. Eu não tinha essa visão, né? Os meus pensamentos, a forma como eu estava interpretando o que estava acontecendo ali, eles se desalinharam do pensamento divino, daquela inteligência divina que fez um plano para que eu saísse daquele emprego, buscasse o meu propósito, começasse a fazer cada vez mais o que eu amo e a partir daí pudesse tocar a vida de centenas, milhares de outras pessoas que também iam buscar o seu propósito, seguir a sua paixão, despertar para esse lado da espiritualidade e tudo mais. Então, o milagre ali
seria o quê? Realinhar aqueles meus pensamentos de raiva, de frustração, de tristeza, de decepção, de vingança, sei lá do que, de rancor, com esse pensamento do universo, de que se está acontecendo aquilo, só pode ser para o meu bem, só pode ser para a minha evolução, tá? E lembra que existe o nosso livre-arbítrio e que o universo, Deus, os anjos, seja lá o que você acredita, jamais poderia reorganizar os nossos pensamentos sem que a gente conscientemente pedisse isso. Jamais o universo vai realinhar o meu pensamento com o pensamento divino se eu não utilizar o meu livre-arbítrio para escolher isso, tá? Por outro lado, quando eu escolho isso, quando eu entrego, a cura começa imediatamente. Por mais tempo que ela possa demorar para acontecer 100%, mas o primeiro passo foi dado e a cura já começou. E parte da cura é a gente lembrar que a gente não é um pedacinho de poeira mortal, imperfeito, que não tem nenhum propósito além de vir para cá, de tentar ser um pouquinho feliz e depois inevitavelmente sofrer e morrer. A verdade sobre o nosso eu espiritual é que nós somos, gente, seres grandes, incríveis na Terra, fenomenais, dentre milhões e milhões e milhões de espermatozoides que podiam ter chegado naquele óvulo, chegou você. Você é fenomenal, você é incrível. A gente está aqui na Terra com missões grandes, com missões incríveis e o fato é que porque a gente se esqueceu disso e a gente ficou preso num mundo de dor e desespero. E a saída, então, é a gente encontrar um caminho de volta para essa visão mais nobre, mais espiritual de quem a gente verdadeiramente é, para a gente parar de sentir a dor do esquecimento. E, de novo, nada disso significa que você não está sofrendo nessa experiência humana, mas significa que esse você que está sofrendo ou que sofreu não é o você verdadeiro, ou não é tudo o que você é. Então, quando os seus pensamentos sobre quem você é em relação à experiência mudam, a sua experiência da experiência muda também. Eu vou repetir porque eu sei que essa frase é confusa. Quando os seus pensamentos sobre quem você é em relação à experiência mudam, a sua experiência da experiência muda também. E nada disso, gente, de novo, vou repetir, acho que é a terceira vez que eu tô falando isso. Nada disso invalida o seu sofrimento daqui de agora, o seu sofrimento mortal, do seu eu humano. Porque a gente tá aqui para viver essa experiência, tá? Então, de maneira nenhuma, quando eu falo isso, eu tô diminuindo ou negando o sofrimento que a depressão traz. Até porque eu já estive lá e eu sei a cara desse sofrimento. Eu conheço ele pela cara. Não invalida, mas muda e valida a sua capacidade de se elevar acima disso tudo. Né? Porque muda a sua experiência da experiência. E o seu eu verdadeiro, que é com quem você sempre vai buscar se alinhar para buscar esse milagre e buscar essa transformação, é amor. E ele não pode ser abalado por nada que não seja amor. Se você acha que essa coisa que aconteceu abalou o seu eu verdadeiro, é porque você se esqueceu quem é o seu eu verdadeiro. Né? Se separou do universo e esqueceu que você é puro amor, que você é divino, criado, perfeito, maravilhoso pelo universo, por Deus, ou seja lá o que você acredita. Né? O seu espírito, que é uma criação divina e por isso ele é perfeito, ele é inalterável e inabalável pela falta de amor no mundo, ou seja, por qualquer circunstância que acontecer por aqui. Deixa eu voltar à nossa tela. Tô vendo que tem um monte de comentários aqui já no chat e um monte de perguntas. Vou começar vendo as perguntas na caixinha e deixa eu ver depois se eu vejo algumas do chat aqui também. Se você fez uma pergunta no chat, bota na caixinha de perguntas aqui que é mais fácil de eu conseguir ver, tá bom? E fora que tem um monte de gente que deu só boa noite lá no caixa de perguntas, meu Deus do céu. Vamos lá. A Solange diz o seguinte: Paula, eu tive perdas financeiras e me separei. Acho que estou num estado depressivo, mas tenho te acompanhado, meditado e buscado autoconhecimento. Solange, todo tipo de perda, né? Eu contei uma história minha, que acho que eu nunca tinha compartilhado publicamente, não pelo menos nessa riqueza de detalhe, e
foi uma história de perda, né? Então toda perda, ela acontece porque a gente fez uma porção de escolhas nessa vida e em outras que trouxeram a gente para essa perda, né? Aí você vai falar assim, mas uma pessoa morreu porque eu fiz escolha. Sim, eu escolhi experimentar aquilo para ver o que aconteceu comigo aqui nessa vida, para chorar aquela perda, para de repente limpar aquele karma de uma perda que eu não chorei numa outra vida. Como é que a gente vai saber, né? A gente tem que se alinhar com esse plano divino. Parar de querer interpretar com a nossa mente daqui, né, ou a mente que sabe, e alinhar com a nossa mente que sente e ter essa fé de que se está acontecendo é para o meu bem maior, muito embora eu não negue que está doendo agora. Então, no seu caso, aconteceu uma perda, né, financeira e uma perda amorosa, né, a separação é uma perda amorosa. Então, é muito normal que você esteja sofrendo. Não necessariamente precisa ser uma depressão, tá? E é muito bom que você esteja atenta para isso, porque muitas vezes uma tristeza que você não chora por muito tempo acaba se tornando uma depressão. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive aquela perda e aí eu não chorei o suficiente e aí acabei perdendo quilos em vez de lágrimas, né? Então foi muito ruim. Mas se você já está meditando, já está buscando o autoconhecimento, isso já é um primeiro passo na direção da sua cura, né? Na direção de você não estar depressiva no longo prazo, tá? E muitas vezes, gente, é normal. A gente tem que entender que a depressão faz parte, né? Do momento em que a gente tem essas perdas, né? O que a gente não deve permitir que a depressão se torne uma coisa crônica na nossa vida, se torne uma depressão profunda em vez de uma depressão leve, e fique meses ou às vezes anos em vez de o tempo daquele luto, né? Se a gente faz o luto, se a gente se permite sentir a perda, a gente não precisa ficar revivendo aquilo. E a Solange completou aqui a pergunta, ela falou que a questão é que eu, por questões financeiras, tive que morar com a minha mãe que tem depressão, toma medicamentos e recusa-se a fazer terapia. Diz que não tem nada e tornou-se uma pessoa dificílima de conviver. O que você recomenda para que eu mantenha minha saúde mental nessa convivência pouco sadia? E tenho um filho de 7 anos, lindo, esperto e hiperativo. Tá, então são 2 pontos importantes, né? O primeiro é você cuidar da sua saúde mental, porque você teve perdas importantes também. A sua mãe tem depressão, toma medicamento, mas não quer fazer terapia e diz que não tem nada. Quer dizer, ela já tá uma contradição ambulante porque ela diz que não tem nada, mas está tomando remédio, né? Ela toma remédio, mas não quer tratar. Ela quer tratar o sintoma e não sentir o sintoma, mas não quer tratar a dor, né? A dor que tem por trás do sintoma. E é muito normal acontecer isso com quem está depressivo, mas que não está nesse mundo do autoconhecimento, não está buscando se conhecer, se entender, entrar em contato com o seu eu espiritual, né? Então é muito mais fácil, aparentemente, né? Porque depois os efeitos são péssimos, mas parece mais fácil a gente só tomar um comprimidinho e ficar bem. Tanto que nos Estados Unidos, hoje, tem assim, mais de 50% da população já toma alguma coisa. Aliás, eu acho que é bem mais de 50% hoje. Atualizaram isso já e está um número altíssimo. E isso só acontece porque as pessoas estão justamente querendo jogar as coisas para baixo do tapete. Como a gente falou hoje, a maior oportunidade que existe na depressão é você não tirar as coisas debaixo do tapete. Já que você quer ficar sozinho, já que você fica com insônia de noite, já que você quer ficar na cama o dia inteiro, fica ali pensando e revisita as coisas que você precisa mudar. Quais são os pensamentos que você precisa mudar? Quais são os comportamentos que você precisa mudar? Quais são as neuroses que você precisa mudar? Quais são as coisas que você precisa pedir perdão? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? E tudo mais. No caso da sua mãe, eu acho que o mais importante para você vai ser se cuidar. Existem vários livros que falam sobre... No Brasil não vi nenhum ainda, mas nos Estados Unidos, que falam sobre as consequências da depressão nos parceiros ou na família, né? Nos filhos, pessoas que moram perto. E um desses livros que eu gosto muito, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é escrito por uma mulher que era filha de uma mulher depressiva.
Então ela conviveu com uma mãe muitíssimo depressiva, profunda, durante uma vida, né? Então ela sofreu bastante. E uma das coisas que ela fala no livro, acho que o nome dela é Anne, mas eu vou tentar lembrar o nome do livro direitinho e coloco na nossa folha de atividades, como dica de leitura. Ela fala que um dos efeitos mais nefastos, né, de você conviver por muito tempo com uma pessoa depressiva sem se cuidar, né, sem entender que isso tem efeitos para você também, é um abalo muito grande na sua autoestima, porque a pessoa depressiva, ela tem uma tendência muito grande de dizer coisas ruins pra gente, né? E eu convivi, além do meu episódio, né, de depressão meu próprio, né, eu convivi com uma pessoa depressiva por 9 anos, muito próximo. Então isso teve um abalo muito grande na minha autoestima e causa depressão. Então, você conviver com uma pessoa depressiva por muito tempo, sem você se cuidar e ter essa prevenção que você já está tendo, pode levar você à depressão. Então, o seu maior cuidado hoje é o que você já está fazendo. É trabalhar no seu autoconhecimento e meditar. Porque enquanto você estiver meditando, você continua se identificando com o seu eu espiritual mais do que com o seu eu humano ou o eu que está sofrendo o sofrimento, a dor de viver com uma pessoa depressiva que você ama tanto, que é a sua mãe, e que não se cuida direito e tal. Então, assim, o difícil no seu caso, né, além de se manter livre da depressão, né, não deixar isso contaminar você e de resguardar a sua autoestima, é também resistir àquela tentação muito grande e até um pouco arrogante que a gente tem de querer ajudar, de querer você curar ou você resolver, né? Então, o que você pode fazer é sempre imaginar a sua mãe com muita luz, jogar muita luz nela. Mas você, assim, não anda pra ela. Você fica ali no seu cantinho, vendo sua televisão, lendo seu livro e tá, na verdade, imaginando muita luz e escolhendo por ela. Porque lembra que na nossa apresentaçãozinha eu falei como que a gente tem que se abrir para a cura, porque a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E, como dizia aquele menininho do vídeo espanhol, né? Deus é um cavalheiro. Ele só entra na nossa vida quando a gente convida. Porque nada do mundo espiritual pode interferir no mundo humano sem uma manifestação expressa e consciente do livre-arbítrio. E, no caso da sua mãe, como ela está doente, não enxerga que está doente, porque isso é uma das coisas da depressão, né? É um dos sintomas da depressão, você não perceber que está com depressão, né? Ou não aceitar totalmente. Então, no caso dela, e eu estou me estendendo nessa resposta porque eu sei que ela serve para muito mais gente além de só a Luciana, Solange. No caso da depressão, como a pessoa fica sentindo que não tá, não é, ela não se cuida direito. E como ela não enxerga que ela tem o problema, ela também não consegue conscientemente se abrir para a cura, né? Entregar aquela dor para a cura. Então, o que a gente pode fazer quando a gente quer ajudar alguém que está próximo da gente e que está com depressão? A gente escolhe pela pessoa. Então, a gente pede para o universo, a gente pede para Deus, para o anjo da guarda, para o mentor, o guia espiritual, o guia de luz, seres de luz, amparadores espirituais, trabalhadores da cura, quem você quiser, quem você acreditar, mas você pede ajuda ao mundo espiritual por aquela pessoa. Não quer dizer que você vai fazer nada, você vai fazer a escolha. Então você faz a escolha por aquela pessoa, até porque ela não está podendo escolher nesse momento. E não é uma escolha que viole nenhum direito dela, porque na verdade você está escolhendo só jogar luz para aquela pessoa, né? E quem sabe com o tempo isso vai surtindo efeito. Mas o importante é você jogar muita luz para você também. E usar o seu livre-arbítrio para escolher você se curar também, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A Cris falou, meu irmão sofre de depressão há alguns anos e tentou suicídio pela segunda vez sem sucesso, graças a Deus. Está em tratamento com antidepressivos e fazendo terapia. Cris, a mesma coisa que eu falei para Solange serve para você que perguntou como ajudar ele. Uma das coisas que você pode fazer para ajudar é começar a conversar com ele sobre
todo esse lado mais espiritual da depressão. Tá, gente? É normal que o mundo esteja hoje com uma epidemia de depressão, porque a gente criou um mundo onde existe uma falta de amor tão grande que não tinha como ser diferente, né? Eu estava lendo uma pesquisa, até comentei dela no curso do Cura esse fim de semana, que dizia o seguinte, que eles pesquisaram um bando de macacos num determinado lugar, que agora não vou me lembrar onde, e nesse bando de macacos existiam alguns macacos que estavam depressivos, uma meia dúzia de macacos estavam depressivos. E aí eles pegaram e tiraram aqueles macacos que estavam depressivos e deixaram só os macacos saudáveis. E saíram, tiraram da ilha. Depois de um certo tempo eles voltaram lá e todos os macacos tinham morrido. Por quê? Porque os macacos depressivos, por que eles estavam depressivos? Porque eles sentiram, né, antes dos outros que tinha algumas coisas erradas acontecendo. Então, era às vezes uma tempestade que podia estar vindo e aquele macaco sentia, ele se deprimia. Ou, não sei, um predador, alguma coisa da natureza que ia acontecer. Ele sentia nele, né? Então, eu falo que são os altamente empáticos, né? Os macacos eram altamente empáticos, eles sentiram antes que ia acontecer algo de errado. Então, eles eram o termômetro daquele bando. Quando o macaco ficava deprimido, o bando sabia que alguma coisa tinha que ser feita, né? Então, na nossa sociedade, o que está acontecendo é que as pessoas depressivas, elas estão sendo o termômetro da sociedade. Elas são a prova de que as coisas podem melhorar. Não estão da melhor maneira que poderiam estar. Estão exatamente como deveriam estar, porque estão assim, né? Mas talvez elas estejam assim para a gente poder olhar e escolher o que a gente quer diferente e entrar em ação, né? Então, a mãe da Solange, o irmão da Cris, as pessoas depressivas que estão em volta da gente, a gente tem que dar esse valor, né? E cuidar com esse carinho de que elas têm razão, o mundo tá ruim de verdade, o mundo não tá amoroso, o mundo não tá um lugar amoroso. E talvez o mundo sempre vá ser assim, porque se não se aqui virar o céu, não tem por que a gente vir para cá, a gente ficaria no céu, né? A gente vem para cá para passar por essas coisas, para sentir esse sofrimento e aprender a escolher o amor mesmo em meio ao sofrimento. Agora, como é que você ajuda uma pessoa que está no meio do sofrimento e não está vendo isso, né? Se é uma pessoa mais aberta, você pode conversar sobre essas coisas, trazer a pessoa para o conhecimento, para o autoconhecimento e para o conhecimento espiritual. Explicar sobre pensamentos, explicar sobre milagres, explicar sobre mudança de percepção, explicar sobre tudo isso. Mas se não é uma pessoa que está aberta a isso, é muita arrogância a gente querer se sobrepor à forma como aquela pessoa pensa. Então, o que a gente pode fazer é o que eu falei para Solange, a gente escolher a luz pela pessoa. E visualizar, o tempo todo, quando a gente está ali com aquela pessoa, a gente visualizar que ela está sendo abençoada, que ela está se enchendo de luz. Na verdade, gente, até para quem está depressivo, tá? Se é o caso de algum de vocês, pra gente, quando a gente está depressivo, uma coisa que faz muito bem é a gente compartilhar, porque a gente fica com a sensação de que a gente não tem nada de bom. E aí, a gente consegue compartilhar alguma coisa, a gente percebe que a gente tem alguma coisa de bom. E a gente sente a gratidão da pessoa com quem a gente compartilhou e a gente conecta com a gratidão, o que é a maior cura que a gente pode ter na hora da depressão. Então, uma coisa muito legal para quem tem alguém depressivo na família, como é o caso da Cris, da Solange e de muitos de vocês, é a gente levar essas pessoas para fazer trabalhos voluntários, por exemplo. Tá? Levar essa pessoa num asilo para fazer alguma coisa com os idosos, ou levar essa pessoa num orfanato para ajudar as crianças. E aí, não é necessariamente fazer coisa fofinha, sabe? É lavar a roupa, é ir lá fazer uma faxina, é ir lá dar comida na boca das crianças, limpar aquela sujeira. É mão na massa mesmo, sabe? Servir sopa para quem está sem comida. Esse tipo de trabalho conecta a gente com fazer o bem e com o amor. O amor que independe de ter carro bonito, de ter a casa irada, de ter um relacionamento assim ou assado, de ter um emprego assim ou assado, independe disso tudo. É o amor mais puro, naquela conexão do humano com o humano, do olho no olho, de você olhar nos olhos de uma pessoa que está precisando e você poder ser aquela pessoa que bota uma sopa e entrega, né? Que é tão simples, mas que é tão poderoso.
Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer. E se vocês estão sentindo depressivos, façam isso. Vão fazer, primeira coisa, vai fazer um trabalho voluntário. Qualquer coisa. Ah, mas é muito difícil, eu não acho uma entidade. Não precisa de entidade. Faz um prato de comida e leva para as pessoas na rua, entendeu? Ou leva numa entidade. Ou vai lá, faz uma compra, se você tiver dinheiro para isso, compra uns potes de leite em pó e tal, e vai levar lá no orfanato, vai levar lá no abrigo. Conversa com as pessoas, converse com a caixa do supermercado, converse com o seu jornaleiro, converse com a pessoa na fila do banco e escute. Saia um pouco do seu problema e vá ver o problema dos outros. A Marianne Williamson, ela fala que às vezes ela está no aeroporto, ela tem uma rotina muito puxada, que eu me identifico muito às vezes, né? De ficar cada hora ir para um lugar, tá no aeroporto, daqui a pouco vai naquele lugar, faz uma palestra, volta. Na sexta-feira eu vou para São Paulo, vou fazer uma palestra, aí no dia seguinte eu vou fazer uma outra palestra em outro evento, e depois no dia seguinte eu pego um avião e volto para cá, e no fim de semana seguinte eu pego um avião, domingo de manhã, vou para São Paulo de novo, dou outra palestra, volto domingo de noite. Isso tudo é óbvio, na hora que eu chego na minha casa, muitas vezes eu tô exausta. Então a Marianne fala que ela faz um exercício muito legal quando ela tá nesse pique, né, de muita palestra, de muita lançamento de livro, não sei o que e tal, e ela tá mais exausta, que é chegar no aeroporto e olhar as pessoas em volta e ficar imaginando que aquelas pessoas têm... quem tá doente, quem tem um problema amoroso, quem tá com um casamento em crise, quem tá com dor, sabe? Quem perdeu uma pessoa querida, quem perdeu um filho, quem perdeu um pai, uma mãe, e sentir essa compaixão. Porque o perdão, a gratidão, a compaixão são os grandes remédios, os grandes antídotos contra a depressão. Porque aí traz a gente de volta para o amor e para longe do medo. E a gente consegue ir no problema do outro além do nosso e conectar e se sentir de novo parte e não separado. Né? Então, essas são dicas para quem quer ajudar pessoas que estão sofrendo isso. Tá? A Bruna perguntou qual é o primeiro passo para virar a chave e começar a ter menos medo do medo e se nutrir mais de amor. Qual a ferramenta mais elementar para isso? Bruna, eu falei algumas agora, né? A depressão, a gratidão, a compaixão, né? O perdão. E uma outra ferramenta que está disponível para todo mundo é a meditação. Então, quem está aqui no Flow tem uma meditação sempre no final de cada sessão. E quem chegou hoje, na sessão de hoje, se essa é a primeira sessão que você está assistindo, assista nas outras sessões, o final, onde tem uma meditação. A gente começou isso há algumas sessões já, então deve ter umas 3 ou 4 sessões já que tem meditações, né? E tem as meditações que são bônus também aqui do Flow, então tem várias meditações para vocês fazerem. E a meditação é um passo importante para virar essa chave e se nutrir mais de amor. É de você entrar em contato com esse eu espiritual que a gente tanto falou hoje, tá? A Adri perguntou como não se tornar amarga. Acho que estou tão envolvida pela dor, tanto da minha depressão quanto do meu irmão que mora comigo, e se torna agressivo quando está em crise, que hoje me percebo amarga, triste o tempo todo. Passo o dia me policiando para ser alguém mais leve, mas meus pensamentos me dominam. E fico de mal com o mundo que para mim é cinza e nublado sempre. Você falou, Adri, que você fica se policiando para ser mais leve. O que acontece? Quando a gente fica se policiando para ser leve, a gente joga para baixo do tapete, a gente reprime esse lado de ficar de mal com o mundo, né? Esse lado pesado. E tudo que a gente reprime ganha força, porque ele fica escondido dentro da gente num lugar que a gente não sabe onde é e vai se alimentando de inúmeras coisas, né? Então essa emoção fica dentro de você e não consegue ser transmutada, ser transformada, porque ela está sendo excluída, ela está sendo reprimida e excluída, ela não está sendo olhada nos olhos. Então, o que você pode fazer para se tornar menos amarga? Se permitir se sentir amarga. Na hora que você se sentir amarga, se perguntar, o que isso me faz sentir? O que eu estou sentindo com isso? A gente teve uma sessão muito legal, que eu acho que foi a última, sobre os sentimentos que serem o nosso GPS interno. Então, você pode também dar uma olhadinha nessa para te ajudar. Qual é a emoção que eu estou sentindo quando eu estou de mal com o mundo?
O que eu sinto quando o universo para mim, o mundo todo para mim é cinza e nublado? Tristeza, né? Dentre outras coisas. Então, você tem que chorar. É só isso que você tem que fazer. Chorar essa tristeza. Se você tá de mal com o mundo, se o mundo é sempre nublado para você, se você tem um irmão que se torna agressivo quando tá em crise porque tá depressivo também, tem que chorar, né? Porque jogar tudo isso para baixo do tapete e se fingir leve não vai resolver. Você tá criando karma, porque se você não chorar isso agora, você vai ter que chorar na próxima vida. Isso tudo vai se repetir para você ter a oportunidade de chorar, né? E provavelmente já está se repetindo de uma outra vida. Então, por que não aproveitar essa oportunidade que a gente tem aqui e trabalhar isso, né? Realmente se permitir sofrer pelas escolhas que você fez, pelos pensamentos que você escolheu até agora, e não só nessa, mas em outras vidas que te trouxeram para esse momento de uma agressividade do seu irmão, de um mundo que é só nublado e cinza, né? E deixar esse choro sair. É isso que você precisa fazer. Quando você fizer isso, a amargura vai virar doçura. Você só pode ser doce se você também for amarga. Se você rejeitar ou resistir à amargura, tudo que a gente resiste persiste. Então, qual é o segredo para deixar de ser amargo ou não se tornar amargo, como você perguntou? É você olhar para sua amargura no olho, acolher, aceitar, agradecer e deixar ir. Depois que ela fizer parte de você, sim, eu sou amarga também. E eu tô triste porque eu sou amarga. Eu tô triste porque as minhas escolhas me tornaram uma pessoa amarga. E eu vou chorar pelas minhas escolhas. E aí, quando você chorar, no fundo do poço, você vai saber qual é o próximo passo. Porque aí você vai tocar na sua alma, você vai tocar na sua essência, você vai voltar a entrar em contato com o seu eu espiritual. E aí, em contato com o seu eu espiritual, o seu eu divino, você vai saber o que fazer. Porque aí você realinha o seu pensamento com o plano divino. E talvez você entenda por que tanta amargura. Ou para que tanta amargura. E aí ela não se torna mais tão necessária. E aí ela pode ser transformada, transmutada. Porque ela foi integrada. O Tantra, ele fala de integrar para transformar. Excluir não transforma nada. Jogar para baixo do tapete não transforma nada. Tá? Espero que tenha ajudado você um pouquinho. E quem já tá chorando aí, aproveita que tá chorando e já chora tudo mesmo. Tá bom? Thaís perguntou se a depressão é como se fosse um tipo de resistência. Como encarar os desafios e encarar a si? Pode ser a depressão pode ser causada pela sua resistência em ir na dor, né? Porque uma das coisas que mais tem é gente que tá depressiva e que não chora. Porque a gente imagina que quem tá depressivo vive chorando o tempo inteiro, né? Chora todo dia, toda hora. E não é verdade. Muitas pessoas depressivas não choram, né? Quem estiver identificando isso que eu tô falando, pode falar no chat. Eu sou assim, ou então eu conheço alguém assim. Então, sim, pode, a Karina falou, pode sim ser a resistência a ir na dor, né? Então, para eu não ir na dor, eu crio essa capa, né? E muitas vezes a depressão não é nem a gente. Me diga aí no chat se alguém aqui se identifica com ter tido uma época de depressão na sua vida, que depois que acabou, você olhou para essa época e você fala assim, nossa, parece até que não era eu, nem parecia eu. Ou você disse coisas para pessoas que você nem lembra, né? No caso do irmão aí, do seu irmão, né? Agora não lembro se era da Cris, acho que era da Cris, né? Do irmão da Cris, que tem uma crise depressiva e aí tem a crise de agressividade. Provavelmente, depois que acaba a crise de agressividade, ele não lembra nem que ele estava agressivo, ele nem entende por que você está falando que ele estava agressivo, né? Por quê? Porque muitas vezes quando você
tá dentro da depressão, você para não ir naquela dor, a gente trabalhou isso muito no cura esse fim de semana. Para não ir naquela dor, você invoca um personagem de uma vida passada que é como se fosse a sua armadura contra aquela dor. E aí, muitas vezes, esse personagem pode ser um agressivo, um poderoso, uma pessoa mais irracível, que não é você. Por isso, quando depois ele vai embora, eu falo assim, gente, eu fiz isso, eu falei isso, né? Então, muita gente aí falando, parece que não sou eu. E não é você. Então, você está incorporando uma vida passada. E, de novo, como é que a gente vai resolver isso, né? Aqui não dá pra gente fazer o cura todo em 10 minutos. Mais uma forma de você resolver isso é você justamente trabalhar, pedir luz, se abrir, entregar, pedir mais luz, mais luz, mais luz, pedir, falar, não sou eu não sou isso. Eu não sou isso, tira isso de mim. Deus, universo, Jesus, seja lá o que você acreditar, me limpa. Isso não sou eu. E chorar. Se permitir, falar, obrigado por você estar aqui para me proteger da minha dor, mas eu preciso ir na minha dor. Porque se eu não for na minha dor e se eu não chorar, eu não vou conseguir sair desse ciclo inacabável de sofrimento, né? Érica perguntou como reconectar meu eu com o universo. A gente faz isso de diversas maneiras. Lembra que o universo está dentro de você e você está dentro do universo. Então, para você se reconectar, é você, só você que pode dizer, né, Érica? Você fazer aquelas coisas que só você sabe, que te reconectam com a sua essência, né? Para mim, é tocar meu piano, é cantar, é escrever, é ler um bom livro, é estar na natureza, passear com meu cachorro, fazer minha yoga, estar no mar, pegar sol, comer pipoca. Ó, falei 10 coisas. Ouvir música, então eu tenho várias playlists que eu amo no Spotify. Muitas estão abertas para vocês poderem olhar, aproveitar. Tem as playlists de mantras, tem as playlists dos eventos. Então eu boto ou uma playlist de música muito animada, ou uma playlist de mantras, uma playlist de meditação. Vou meditar, né? Então, essas são as coisas que me conectam, tá? A Carla Vanessa perguntou assim, como ajudar uma adolescente que tem picos de depressão e que não entenderia essa perspectiva da entrega? Alguma ideia? Leva ela pro orfanato, leva ela pro sopão, leva ela para começar a ver a humanidade fora dela, ver o olhar do ser humano, a conectar com outras pessoas que também têm problemas, para ela não se sentir mais diferente, mas sim se sentir conectada e não desconectada, junta e não separada. Entender que somos todos um, que todos nós estamos vivendo perdas, sofrimentos, dores, mas ao mesmo tempo também podemos viver alegrias incríveis, amores, relacionamentos profundos, conectados e tudo isso. Então, a primeira coisa é pôr ela em contato. Pôr ela em contato também com a meditação, uma coisa ótima que você pode fazer. E você não precisa falar que é para resolver a depressão. Fala, olha isso aqui, esse áudio aqui dessa meditação do meu curso. E compartilha uma meditação com ela. E é aquilo que eu tô falando repetidas vezes. Escolhe a luz por ela. Tá? Ela pode não entender e não ter essa perspectiva, mas você entendeu e você tem. Num relacionamento, o lado mais... quem tem mais consciência, o lado mais consciente, é responsável pelo relacionamento. Então, numa relação de mãe e filha, onde a mãe, que é no seu caso, tem um nível de consciência maior do que o da filha e um nível de frequência vibratória maior, você é responsável por ela no sentido de escolher a luz por ela, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Inês, aí ele perguntou como encontrar caminho para a espiritualidade e a Inês perguntou como conectar com o meu eu espiritual e como saber como é esse eu. Para as duas eu digo, meditem. Meditem que a gente vive muito no mundo externo e a gente esquece de ir para o nosso mundo interno, né? A gente vive muito no mundo externo que é um mundo de sofrimento, é um mundo
onde tem bastante desamor, onde as coisas são feitas para a gente realmente passar esses desafios e escolher o amor, em vez de escolher o medo. Então, tem horas que a gente precisa também vir para o nosso mundo interno, meditar, fechar os olhos, sair um pouco do mundo dos cinco sentidos e entrar no mundo da nossa espiritualidade. A gente vai meditar daqui a pouquinho, aí você vai ter oportunidade, vocês duas vão ter a oportunidade de dar essa conectada boa. Alguém aqui perguntou: como no auge de uma depressão reunir forças para entender que sentir a dor e deixar ela ir é muito melhor do que brigar com ela? Ué, se você vai reunir forças para brigar com ela, reúna forças para sentir ela, porque na verdade brigar com ela demanda muito mais forças do que você chorar. Você não precisa de força para chorar, você precisa só chorar. Na verdade, tudo que você não precisa é força, você precisa se fragilizar, né? Então, para de pensar de onde eu vou tirar forças e pensa assim, eu não tenho mais forças, então eu vou me fragilizar. Eu não tenho mais forças e eu não quero mais fingir que eu tenho forças, então eu vou sentar e vou chorar. A melhor coisa que você pode fazer. A Cíntia falou assim: convivo com uma pessoa que acredita na PNL e que não gosta de psicologia. Quando eu choro, é frequente ele me criticar dizendo que eu não tenho problemas. Nunca vi ele falar que está triste, e que, pelo contrário, diz que não tem problema e sua vida é perfeita. Como lidar? Ups, cadê a pergunta? Como lidar com uma pessoa que não se olha interiormente, talvez porque não dá conta? Ele é ateu. Ué, como lidar? Você não é obrigado a fazer nada, Cíntia. Não tem o que você fazer. Você convive com uma pessoa que é assim, ele é assim. Esse é o nível de consciência que ele tem nesse momento. Você pode escolher continuar convivendo com ele ou não. Mas, né, às vezes tem pessoas que a gente não pode escolher, tipo o nosso pai, a nossa mãe, ou o nosso marido, você quer continuar convivendo, então você vai encontrar maneiras de você ficar bem. Mas você não tem que mudar ele do mesmo jeito que ele não tem que querer mudar você, né? Do mesmo jeito que as coisas que ele acredita não batem com as suas não batem com as deles. A sua verdade é diferente da verdade dele. Você tem que estar ok com isso, né? Viva a sua verdade sem querer impor essa verdade nos outros, né? Senão a gente volta para o pensamento muito diário de peixes, né? Que eu acredito tanto na minha verdade que eu preciso matar você porque você não acredita na minha verdade, né? O meu Deus é tão bom e eu tenho que matar você porque você não acredita no meu Deus, né? Então deixa ele com o Deus dele, deixa ele sem Deus, né? Porque ele é ateu, mas deixa ele com a crença dele, e se mostre feliz. Mostre para ele como você, ao chorar e ir no fundo do seu poço, no fundo da sua dor, tocar na sua alma, e você volta muito melhor. E que essa felicidade é profunda e verdadeira, diferente da felicidade de vitrine, da pessoa que fala, eu não tenho problema, eu não sofro nunca, eu tô sempre bem, né? Que foi aquela pergunta que eu respondi da pessoa que falou assim, eu quero manter a leveza, da Adri, né? Eu quero manter a leveza. Esse cara é a mesma coisa, ele quer manter a aura de eu não tenho problemas, né? E quem não tem problemas porque tá jogando os problemas para os tapetes, o problema pula de volta na hora que a gente não desespera. Então, se fosse você, trabalharia em mim mesmo, né? Em ir no fundo do meu problema, me fragilizar, sentir as dores que eu tenho que sentir, para poder aí sim resolver o problema. E aí, resolvido o problema, eu posso ser feliz de verdade, profundamente, verdadeiramente. A Ana perguntou como conseguir a motivação para sair da depressão. É isso que a gente está conversando aqui, Ana. Em vez de você pensar sair da depressão, pense assim, como é que eu faço para entrar na minha tristeza e sentir ela de verdade? Porque a depressão está aí porque você não está se permitindo sentir a tristeza. Porque a depressão é como se fosse aquela nuvem, assim, igual alguém falou, tudo tá sempre cinza e nublado. Parece que tem uma nuvem, né? Garota enxaqueca. Uma nuvem em cima de mim e eu não tenho vontade de fazer nada e tudo não faz sentido. E é uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, mas eu não choro, eu não sinto, eu não vou na dor, né? Eu falo tudo depressivo. Eu tenho depressão e eu não vou na dor, né? Então,
Quer sair da depressão? Entra na depressão. Entra na tristeza. Desculpa, entra na tristeza. Abraça a tristeza. Olha ela no olho. Se permite chorar, né? Chora, 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 chora. Depois que você chorar, aí sim, lá no fundo do poço, quando você chorar, você vai saber qual o próximo passo que você tem que dar. E aí não adianta eu te falar, porque é você, o seu eu superior, a sua alma que vai te dizer qual é o próximo passo. Porque o próximo passo para cada pessoa aqui vai ser diferente. Agora, em vez de ficar olhando como é que eu encontro motivação para fugir da depressão ou para sair da depressão, pensa, como é que eu faço para me abrir para minha dor? Como é que eu faço para me fragilizar e aceitar, sentir a dor que está dentro de mim? E chorar essa dor. Chorar, 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 chorar. Às vezes são horas, às vezes são dias. Mas chorar. Você não tem nada melhor para fazer se você está deprimido. Então chora. Alguém que perguntou aí como é que faz para assistir os encontros anteriores do Flow, na própria plataforma onde você recebeu o login e a senha para entrar, tem todas as sessões lá com as folhas de atividade, a gente sempre tem uma folha de atividade, e tem também alguns arquivos extras, tem palestras minhas, tem atendimentos meus com outras pessoas, então é muito legal, tá bom? Inclusive eu estou procurando pedir autorização para uma pessoa que eu fiz um atendimento individual recente, para poder mostrar para vocês foi uma meditação onde teve uma regressão, não uma regressão, mas uma visão, né, de vida passada, e aí que a gente depois em cima disso trabalhou na vida atual. E aí, se a pessoa permitir, eu vou pôr para vocês como um bônus aqui para vocês poderem ver essa sessão, tá? Vamos meditar, tem muita pergunta, gente, a gente já passou do nosso horário. Eu quero sim responder todas essas perguntas e, como eu disse, essa é só a nossa primeira de muitas sessões que a gente vai fazer sobre esse tema da depressão, porque tem várias outras coisas para a gente falar, esse foi só um primeiro passo, uma primeira abordagem, mas eu quero muito fazer a nossa meditação, porque ela é a coisa mais importante, né? É a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje. É um trabalho mais profundo, é a forma mais rápida e fácil e prática de vocês de verdade entenderem o que a gente está aqui só falando mentalmente, né? Intelectualmente. Porque intelectualmente não faz a gente resolver, tá bom? Então, vou fechar de novo a minha câmera, vou ligar um som aqui enquanto eu procuro a nossa música de meditação. Você procura um lugar tranquilo aí na sua casa, avisa pro pai, pro filho, para o marido que você vai meditar, que você precisa de sossego agora, né? E silêncio. Bota as crianças no outro quarto, bota um post-it na porta, avisa que você vai meditar um pouquinho. Feche os olhos, descruza braços e pernas. Inspira profundamente, colocando a sua consciência na sua respiração. E ao expirar, deixa aí toda a agitação, da ansiedade. Deixe ir toda a tensão, toda a dor, todo o desconforto. Se despeça dos seus pensamentos. Sem
resistir e sem rejeitar os pensamentos, porque tudo que a gente resiste persiste. Então, apenas se despeça deles, mas se eles voltarem, somente observe, acolha, aceite, agradeça e deixe ir. E a cada novo ciclo de respiração, aprofunde um pouco mais a sua inspiração e a sua expiração. Abra o canal no topo da sua cabeça, visualize lá do alto uma luz dourada descendo e entrando pelo topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo, desde os seus pés, subindo pelas pernas, preenchendo os seus quadris, seu tronco, seu peito, seus braços, os ombros, o pescoço, a cabeça. E a cada nova inspiração, imagine e visualize mais luz, peça ao céu mais luz. Visualize que essa luz preenche também os seus órgãos, e as suas células. E preenche também o espaço vazio entre os seus órgãos e as suas células. E peça mais luz a cada nova inspiração, até que você sinta o seu corpo inteiramente preenchido por essa luz dourada. E ao se sentir totalmente preenchido por essa luz, lembre que a sombra não sobrevive na luz, então deixe ir tudo que tiver de negativo, de sombrio, de denso em você. Visualize que essa luz leva com ela lá para o alto tudo que existe de denso em você nesse momento. E se existe hoje alguma dor ou algum sofrimento na sua vida, pense nele, identifique se ele está em algum lugar, em alguma parte do seu corpo. Se você encontrar alguma parte do seu corpo onde esse sofrimento está se concentrando, coloque sua consciência nessa parte do seu corpo
E em vez de resistir e rejeitar a sua dor, se abra para ela, se permita fragilizar, se permita sentir e esteja com a sua dor. Se as lágrimas vierem, abra o seu coração, deixe ir, se permita chorar. Sem ter pena de você, sem se sentir uma vítima do mundo ou das circunstâncias. Apenas se permita se entristecer por todas as escolhas que você fez nesta e em outras vidas e que te trouxeram até esse momento de dor. E à medida que você se permite sentir a sua dor, observe como ela, aos poucos, vai se espalhando por todo o seu corpo e ficando cada vez dividida em mais pedacinhos, pedacinhos cada vez menores. Se permita sentir. Eu entrego a dor que está no meu coração. Eu te entrego o meu fracasso, a minha vergonha, a minha perda, a minha destruição. Eu sei que em você, meu Deus, toda a escuridão se transforma em luz. Derrame seu espírito na minha mente. Me ajude a perdoar o meu passado. Faça a minha vida começar de novo. Restarte a minha alma e me traga paz. Me conforte nessa hora de dor, que eu possa ver de novo a minha inocência e bem. Eu caí, meu Deus, e eu sinto que não posso me levantar. Por favor, me levante e me dê força. Coloque os meus pés no caminho da paz. Me ajude a não desviar desse caminho mais uma vez.
rezo pelo perdão. Eu estou devastado por ter fracassado. Por favor, me mostre quem eu sou para você. Para que meu ódio por mim mesmo não possa mais me derrotar. Me ajude a lembrar e resgatar a minha bondade. Me ajude a me tornar quem você gostaria que eu fosse. E viver a vida que você gostaria que eu vivesse. Para que as minhas lágrimas não sejam mais necessárias. Aos poucos volta a sua consciência para o seu corpo, mexendo as pontas dos dedos dos pés e das mãos. As suas pernas e braços. Os ombros. O pescoço, a cabeça. E quando você sentir que você está pronto, você pode abrir os olhos. A Maíra falou que apagou, é normal, a gente está sempre muito cansado, então na meditação é muito normal também a gente liberar blocos de estresse, blocos de ansiedade, blocos de cansaço. Então, se você está devendo horas de sono aí, Maíra, é normal você apagar, não tem problema. O importante é que a sua alma recebeu o que tinha que receber. Essa é uma oração que eu incluí na nossa meditação, uma oração da Marianne Williamson, já que a gente falou dela hoje. Não tinha planejado fazer, mas aí me veio de compartilhá-la com vocês. Quero saber como vocês estão se sentindo. Quem conseguiu chorar um pouquinho? A Elzita conseguiu, que bom. A Vi virou panda, que bom. Né? Quem tá chorando muito, muito, catarse aí, que a Adri falou, continua chorando. Aproveita para continuar, tem mais gente aí chorando, tendo catarse, chora, 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 chora. Lembra que essa é a porta para você sair da depressão. Né? A ferida é o lugar por onde a luz entra na nossa vida. Essa é uma frase do Rumi, que eu amo. E se você entrar nessa ferida, é por aí que você vai encontrar a luz. Você vai aprender sobre a escuridão, mas você vai aprender sobre a luz também, sobre a sua luz. A gente não pode brilhar a nossa luz enquanto a gente não conhecer também a nossa escuridão. A Paula falou que viu um médico limpando, né, ela e removendo alguma coisa lá de dentro. Hoje eu fiz uma coisa que eu acredito que aqui no Flow... Eu sempre faço reiki para vocês enquanto a gente está meditando, né? Hoje eu aproveitei e fiz uma limpeza espiritual aqui. Pedi luz, chamei luz e fiz uma limpeza em quem estava meditando aqui com a gente. A intenção vale para todo mundo que fizer a meditação na nossa reprise também, claro, né? Porque o que importa é a intenção. Então, espero que tenha chegado em vocês essa luz. Para quem não escolheu a luz ainda, estou escolhendo por vocês aí, usando meu livre-arbítrio para fazer essa ponte, mas espero que vocês cada vez mais escolham por vocês também. Aceitar a escuridão para poder escolher a luz,
tá? Como sempre, antes da gente terminar, passamos um bocadão desse... passamos um bocadão do nosso horário, mas a minha pergunta de sempre é: o que você mais amou sobre a nossa sessão de hoje? Ou qual foi o seu maior insight que você sabe que, se você colocar em prática com consistência, pode transformar a sua vida? E eu tenho aqui ainda 70 e poucas perguntas de vocês que eu vou olhar com todo carinho depois que a gente terminar a nossa sessão, para poder preparar a próxima sessão que a gente fizer sobre depressão. Não vai ser certamente a próxima agora, né? O próximo tema aí que vocês pediram, que está até anotado aqui num post-it na minha mão, na minha mesa, é o relacionamentos abusivos. Mas mandem por e-mail aí as sugestões de vocês de temas também, que estamos sempre atentos. Eu sempre quero estudar e trabalhar e compartilhar com vocês as minhas histórias também dos temas que vocês estão precisando, porque é sempre bom para mim também, né? Então, eu sei que vocês gostam da meditação, a gente vai continuar fazendo, né? A energia que vocês sentiram na meditação certamente não é a minha, né? Eu só fui só o canal, né? Então, adorei que a Lu vai usar o mantra e o me limpa, isso não sou eu. Isso não sou eu, é uma limpeza espiritual avançada, tá? Parece muito simples, mas é uma limpeza avançada até, tá bom? Então, use mesmo, Lu, porque é muito, muito legal. Quem conseguiu chorar e sentir alívio nessa meditação, repita a meditação. Eu vou fazer até uma coisa que eu tenho feito sempre no PESV e fiz no Detox também, que é editar a meditação separada para vocês que quiserem ouvir de novo. Eu vou botar ela em MP3 lá na nossa plataforma, na sua área de membros, para você poder clicar e ouvir só a meditação. Porque quem está sentindo a depressão leve, moderada ou profunda, ou quem está sentindo a depressão querendo chegar, que a gente sabe quando ela está querendo chegar, né? Principalmente quem já viveu uma depressão sabe quando ela está querendo chegar, e essa é a melhor hora para você se defender, né? Ouça de novo. Se você ouviu hoje e conseguiu sentir um pouco dessa emoção e conseguiu chorar um pouco, ouça de novo e chora mais e vai no fundo da sua dor, para você poder, como diz a Alexandra, né? Tudo que chega no fim vira ao contrário. Então chega no fim da sua dor para poder virar ao contrário e você poder voltar lá do fundo do poço, tá? A Cibele falou aí, a gente não pode fazer nada por ninguém, mas a gente pode enviar a luz, a gente pode escolher pela pessoa a luz, né? Porque os seres iluminados, os seres espirituais, eles estão sempre aqui querendo trabalhar pra gente, mas eles não podem trabalhar se a gente não deixar, né? Então, a gente pode... Na hora que a gente escolhe, é imediato, eles já estão com a gente, podendo ajudar, podendo trabalhar pela gente. E o insight é sempre olhar para dentro mesmo, Kate. Muito bom. Muito legal, a Aline falou, né, de trazer, de fazer a pessoa depressiva se sentir útil, e mais até do que se sentir útil, se sentir compartilhando. Porque essa conexão humana é um impulso muito importante do ser humano. E quando a gente está depressivo, a gente se sente muito sozinho, muito isolado. Então, trazer de volta esse contato com o humano, né, e principalmente um humano que está precisando de mim, mesmo eu estando na merda, é impressionante. É o efeito curador que isso pode ter para alguém que está depressivo. Quem meditou aqui pela primeira vez, né, eu vi a Paty, aí teve mais alguém que meditou também pela primeira vez. Que bom, né? Bem-vindo à meditação. A gente sempre medita aqui no Flow, então continuaremos fazendo essa meditação. E nunca esquecer, como a Cláudia falou, que a gente é um espírito em evolução. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência espiritual num corpo humano, né? E que em algum momento a gente abandona esse corpo, assim como as pessoas que a gente ama e que a gente perdeu e que a gente tanto sofre porque a gente perdeu. Só abandonaram o corpo humano, mas continuam por aí, continuam vivendo sua jornada espiritual e são seres espirituais que são imortais, né? Então, gente, muito, muito comentário. Eu vou ler tudo com toda a calma dessa vida, mas eu quero agradecer muito a vocês por terem trazido esse tema pra gente na nossa sessão do mês passado. Eu não lembro mais quem foi que fez a pergunta, que trouxe o tema,
Mas foi muito bom para mim. Eu, né, contei para vocês esse episódio aí dos 17 anos, mas eu, como toda pessoa que já viveu uma depressão, consigo sentir quando tem uma mini depressãozinha assim atrás da porta querendo chegar. Então é sempre bom voltar nesse assunto, estudar, aprender mais, né? Então a existência de vocês permite que eu possa viver de realmente fazer o que eu amo, que é estudar, me trabalhar e compartilhar com vocês aquilo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando. E uma coisa muito legal que o Luiz falou nas perguntas foi que o depressivo sente muitas vezes uma coisa chamada autopiedade, e que é um sentimento muito ruim, o amar e não ser amado, né? Essa autopiedade, gente, é diferente. Quando a gente está chorando como vítima, a gente não está limpando espiritualmente. Então, Luiz, obrigado por você ter falado esse ponto, porque eu não queria terminar sem falar esse ponto. Quando a gente chora e fica assim, por que isso não devia estar acontecendo comigo? Por que fulano não podia ter feito isso comigo? Por que o meu chefe não podia ter me dito aquilo? Por que o meu marido não podia ter me abandonado? Por que o fulano não podia ter morrido? Por que eu não podia ter perdido meu filho? Por que eu não podia ter perdido minha mãe? Quando a gente chora no papel de vítima, e é muito fácil saber quando porque a gente sempre tá falando que não devia ter acontecido, não podia ter acontecido, não podia ter feito isso comigo. Isso não é limpeza. A limpeza é você chorar porque as suas escolhas te trouxeram nesse lugar. As suas escolhas te fizeram ter essa perda. As suas escolhas te fizeram estar tendo esse sofrimento. E não tem nenhum culpado além de você mesmo, as suas escolhas dessa e de outras vidas. Então é chorar, é sentir essa emoção, porque a depressão vem para dar pra gente essa oportunidade de um novo amanhecer na nossa vida, desde que a gente aceite passar pela noite escura que vem antes desse amanhecer, tá bom? Então, eu sei que é muito difícil chorar sem se fazer de vítima, esse choro, essa fragilização é o mais difícil para a gente conseguir sair da depressão, né? Porque o depressivo, ele tá depressivo, mas ele quer se fazer de forte, tanto que teve alguém até que perguntou como conseguir ter força para vencer. Não tem que ter força, né? A gente tem que justamente desmontar, se permitir se fragilizar, sentir toda a tristeza que a gente tem que sentir. Então, gratidão por vocês terem trazido esse tema na sessão passada, por terem compartilhado comigo hoje dessa sessão e dessa meditação e dessa oração linda. Eu vou editar ela agora, já separadinha, para amanhã estar na área de membros, de vocês poderem repetir amanhã a meditação, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e até a nossa próxima sessão.